Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP. Vamos iniciar mais um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Vamos falar da classificação do São Paulo, que empatou com o América Mineiro no Independência pelo placar de 2-2 e garantiu a sua classificação à próxima fase, as semifinais da Copa do Brasil. Desde já desejando aí os parabéns à torcida São Paulina. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro Série A, 23ª rodada com grandes jogos. Vamos trazer todas as informações dos jogos desse final de semana para todos vocês que nos acompanham da Série A. Vamos falar também da Série B, a 25ª rodada, que já teve jogos e vai ter jogos nesse final de semana. Vamos também falar bastante aqui no nosso Connect Sport, além do mercado da bola, futebol internacional, Minuto Olímpico, mais um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Por isso chega mais, porque o meu, o seu, o nosso Connect Sport já está no ar. Apresentando os meus comentaristas que estão todo dia aqui ao meu lado, fazendo o Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Falou tudo, né? Tivemos bastante emoção ontem no jogo entre América Mineiro e São Paulo. Teve a derrota do Vasco na Série B. Vamos falar agora do pré-jogo da Série A, da Série B. Vamos, que o mundo do esporte nunca para. Volto com você, meu amigo. Você disse tudo, Gabriel. O mundo dos esportes nunca para e por isso que o nosso Connect Sport está em cima da informação para trazer para todo mundo que nos acompanha mais um programa bem informativo. E seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Fala, amigos aqui, vocês que nos acompanham aqui. É mais um dia de Connect. Infelizmente é o último da semana. E bora para falar muito do jogo do São Paulo ontem, um impacto suado que deu a classificação para a equipe do São Paulo, que agora pega o Flamengo no dia 29 e dia 14. Já tem as datas definidas aí. É isso aí, Johnny. Vamos começar falando bastante de Copa do Brasil. Já começando com a sua análise, o São Paulo que tinha vantagem no Morumbi por vencer a primeira partida, jogando no Independência, uma partida difícil. O São Paulo acabou empatando por 2-2 diante da equipe do América Mineiro, garante a sua vaga para as semifinais e agora enfrentará a equipe do Flamengo. É sim, uma classificação muito suada do São Paulo ontem. Saiu ganhando por 2-0. E deixou o América empatar, né? Deixou não. O América foi lá, o Reinaldo fez um pênalti. Já vou comentar do Reinaldo aqui, que eu não daria, porque ele estava com o braço para trás, não tinha como, mas o VAR deu o pênalti. Então, 2-2, o jogo onde o São Paulo joga de dois tempos, né? Primeiro tempo só São Paulo e segundo tempo só América. Então, o São Paulo só se defendeu no segundo tempo. Como eu falei, o Rogério Ceni anda colocando uns jogadores para jogar, tem que mudar a posição tática dos jogadores. Eu vou dar detalhe de uma pessoa. Rafinha entrou ontem no lugar do Igor Vinícius, sem condição física nenhuma. Deu para perceber que na entrada do Rafinha o time caiu muito de rendimento e o Rafinha que voltava de lesão, né? E mesmo assim o Rogério colocou ele, porque é um jogador experiente, é bom jogador, teve uma história incrível, mas ontem estava sem condição física. Alisson também é outro jogador que voltou de lesão, mostrou totalmente sem condição ontem. Deveria ter colocado, por exemplo, o Galopo, que não entrou em campo, não entendi o Rogério Ceni. É um jogador que ele contratou, teve a indicação dele e ele não colocou ontem. Então, por isso que foi essa pressão para o segundo tempo. E o América melhorou muito na mexida se eu não me engano, é o Anderson Moreira, que é o Wagner Mancini, que treina o América. Mexeu muito bem no time, que levou o time um pouco mais para o ataque. Se tivesse alguns minutinhos a mais ali, não sei não se o América não conseguia o gol ali, que levava o jogo para os pênaltis, porque o segundo tempo só deu o América, o São Paulo só se defendeu. O São Paulo saiu na frente com 2 gols de Luciano, um aos 22, um aos 29 do primeiro tempo. Tomou o gol de empate, tomou o gol onde o América diminuiu aos 43. Aí o América entrou no segundo tempo jogando muito, atacando o time do São Paulo, até que conseguiu o segundo gol com o Everaldo, se eu não me engano. Aí de lá para cá, na mexida das duas equipes, o São Paulo piorou e o América deu uma melhorada e quase que consegue um empate e vai para os pênaltis, né? O empate assim, 3-2, aí no agregado ia ser 3-3 e ia para os pênaltis a partir
de novo, mas São Paulo, se não melhorar, se não jogar, ter essa posição no segundo tempo, que para mim foi muito péssima, contra o Flamengo, não consegue nem respirar, não vai conseguir nem jogar, porque o time do Flamengo joga inteiro os dois tempos bom. Então o São Paulo tem que melhorar, o Rogério Ceni tem que estudar muito o Flamengo e mudar a formação tática do seu time, porque ontem muito péssimo, não gostei do Rogério Ceni ontem, do jeito que colocou o São Paulo em campo. Deixar Patrick no banco, que para mim é um jogador que não merece estar no banco, e as duas escalações que eu não colocaria, que eram o Rafinha e o Alisson. Bom, Johnny, eu já vou te fazer uma pergunta com relação a essa partida. Eu queria saber de você o seguinte: a gente viu ontem no pré-jogo você falou que o São Paulo ia mudar um pouco a sua postura tática, ia deixar um pouco de jogar no 3-5-2, talvez mudar para um 4-3-6 ou um 4-4-2. A gente viu que ele mudou isso na partida de ontem, mas você acha que talvez esse esquema mais conservador é porque uma das deficiências do São Paulo nessa temporada é a parte defensiva? Então, na sua visão, o que o Rogério Ceni precisa fazer para ter um time mais equilibrado, tanto na parte defensiva e quanto na parte ofensiva? Bom, o 3-5-2 do Rogério Ceni às vezes funciona muito bem, né? Vai enfrentar o Flamengo, não sei como que ele vai fazer para parar para parar o time do Flamengo, né? Então tem que só vai pensar só na semana que vem isso. Acho que tem que mudar muito, não só posição, não só formação, assim, o jeito que entra em campo, mas alguns jogadores individuais. E Igor Gomes, para mim, não merece ser titular do São Paulo, sinceramente. Tem jogadores melhores que o Igor Gomes. Ontem falhou no primeiro gol, no segundo gol do América. Foi uma bola que ele perdeu e saiu o gol do América. Para mim, eu mudaria esse jogador. E agora tem um jogador que está fazendo muita falta no São Paulo, que é o Gabriel Navas, né? Se eu não me engano. Ele não jogou ontem. Neves, ele não jogou ontem, fez muita falta para o São Paulo. É um jogador que, se voltar, eu colocaria 1000 vezes ele do que o Igor Gomes, porque ele é muito, muito mais jogador que o Igor Gomes, provou isso já. E então é um jogador que deve jogar contra o Flamengo, né? Deve voltar contra o Flamengo. E a parte ofensiva, né? Teve o Miranda expulso, que eu esqueci de comentar. Então não vai ter o Miranda no primeiro jogo contra o Flamengo. Tem que mudar. E outra coisa, o Reinaldo, para mim é um jogador que não merece também ser titular. Tem que ser o Wellington, que mesmo falhando contra o Ceará, é um moleque que tem um bom futebol e é um moleque que pode marcar muito bem os pontas do Flamengo, né? Que são rápidos. Colocar o Reinaldo não vai ter condição nenhuma de marcar. Tipo o Pedro, tipo o Gabigol, tipo o Everton Cebolinha, que são jogadores que rápidos aí, são inteligentes, né? Vamos se dizer assim, pensam muito bem. Então eu acho que o Rogério Ceni tem que mudar um pouco a formação tática e o posicionamento dos seus jogadores, porque ontem mostrou que estava muito mal. É isso aí. Bom, agora vamos incluir o Gabriel no nosso debate. Gabriel, faça sua análise ou sua pergunta para o Johnny. Primeiro fazendo análise, acho que o São Paulo sofreu de uma maneira que não poderia ter sofrido, né? Nem deveria ter sofrido, porque começou a partida de forma muito bem, né? Fazendo 2 gols logo no tempo. Parecia ser muito tranquilo pro São Paulo, mas o São Paulo tem isso, né, cara? O São Paulo gosta de dificultar jogos que são considerados fáceis, né? E realmente ontem acabou ficando muito difícil o jogo no final, ainda mais com 1 a menos. Poderia sim ter se complicado no final. Sorte do São Paulo que a equipe do América Mineiro não conseguiu atacar. É uma equipe que sabe se defender muito bem, mas quando tem que atacar, não sabe muito o que fazer com a bola. A gente reparou isso ontem na partida contra o São Paulo. Então, assim, Johnny, agora já pensando na semifinal, né, o São Paulo vai ter uma missão muito complicada que eu acho que ninguém queria ter nesse momento, né, que vai ser enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo que vem numa fase simplesmente espetacular, vem ganhando todos os jogos, né? Vem realmente numa fase esplendorosa. Então, assim, o que o São Paulo tem que fazer, Johnny, para competir com o Flamengo e, quem sabe, tentar jogar de igual para igual e, obviamente, se classificar? Qual é a chave, qual é a saída para o São Paulo bater de frente com esse Flamengo que está botando medo em todo mundo? É uma coisa complicada para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni conhece um pouco o Flamengo, nunca venceu o Flamengo, né, Johnny? Ele nunca venceu o Flamengo. Nunca venceu, né? E conhece o time. Verdade. Sim. Conhece o time do Flamengo, hein? Treinou o Flamengo, sabe como o Flamengo não sabe o
Dorival acertou muito bem no time do Flamengo. Eu acho que o São Paulo acho que vai vir muito se defender, né? Ali, quem sabe, vindo um contra-ataque, porque o Rogério Ceni deve estudar muito o Flamengo para essa partida. Acredito que ele deve estudar, né? Vou falar uma coisa aqui que também tem que recuperar. Caleri tem que recuperar seu bom futebol, hein? Porque, meu Deus, nos últimos jogos ele trupica na bola, hein? Porque, meu Deus do céu. O que aconteceu com o Caleri? Tá difícil. E é um bom jogador. Tá difícil. É a mesma coisa do Hulk lá no Atlético Mineiro. Então são dois jogadores que caíram. E parecido também com o Rigoni, né? O Rigoni, o argentino, que até saiu do São Paulo recentemente, mas eu lembro que quando ele chegou no São Paulo, ele teve um começo arrasador, né? Fazendo muitos gols, né? E depois ele ficou, acho que, com a sequência de 6 meses sem fazer gol. E o Caleri realmente está numa situação muito complicada, né? Impressionante, né? Até perdeu o pênalti no jogo de ida contra o América Mineiro também. Exatamente. E agora, só finalizando para responder a sua pergunta, o Sanches, eu acho que o São Paulo deveria marcar, como eu falei, o Flamengo joga muito bem pelas pontas, que tem jogadores muito rápidos, uma bola aérea muito assim, cruzou lá é gol, porque o time do Flamengo na bola aérea é muito bom, ofensivamente, então o São Paulo tem que estudar muito isso. Já não vai ter isso, já não vai ter o Miranda, vai quebrar a cabeça para apoiar um zagueiro no nível do Miranda, que eu acho difícil ter no elenco do São Paulo. O Arboleda tá machucado, né? Só joga o ano que vem, se eu não me engano. É um zagueiro que, para mim, faz muita falta hoje na equipe do São Paulo. Então, quem será que vai ser o substituto do Miranda? A gente não sabe, né? Porque não tem jogador do nível do Miranda, né? E vai fazer muita falta nesse jogo. Então, eu não sei como que o Rogério Ceni vai preparar esse time para jogar igual para igual com o Flamengo. Acho meio difícil, mas para não tomar ou uma goleada, sei lá, porque não dá para acreditar num Flamengo jogando igual para igual, num São Paulo, desculpa, jogando igual para igual com o Flamengo, não. Exatamente, Johnny. Já aproveitando aí que o seu gancho... Gabriel... já temos os sorteios dos jogos de ida e de volta já definidos. Exatamente. Lembrando que o São Paulo e o Flamengo vão se enfrentar no dia 24/8 no Morumbi e a decisão da vaga 29, será no Maracanã, 24. dia 14/9. E o Corinthians irá decidir também na Neoquímica Arena. A primeira partida entre Fluminense e Corinthians será no Maracanã, dia 24/8, e a decisão será no Neoquímica Arena, dia 14/9. Portanto, já temos os jogos definidos. São Paulo enfrentará o Flamengo e o Corinthians enfrentará a equipe do Fluminense. O Corinthians decidindo a sua vaga na Neoquímica Arena no dia 14/9 e o Flamengo decidindo a sua vaga no Maracanã no dia 14/9 também. Portanto, temos as semifinais da Copa do Brasil já definida. Bom, pessoal, é claro que a gente vai falar da Copa do Brasil no decorrer do nosso Connect Sport no futuro, mas já fazendo uma prévia dessas semifinais e com sorteios já definidos, o que vocês acham que pode acontecer aí na semifinal da Copa do Brasil 2022? Posso cravar uma coisa? Deve. Eu acho que vai estar Corinthians e Flamengo na final. Acho que Fluminense e São Paulo não vão aguentar, não. Olha só, já até porque os dois vão decidir em casa, né? Então, exatamente assim, por isso. Eu acho o Corinthians favorito, sim, que o Fluminense, mas acho que o Fluminense é uma boa também, que não pode descartar tão fácil assim. Acho que o confronto entre São Paulo e Flamengo, tudo aqui é suposição, pensando em tudo que aconteceu, eu acho que é o confronto mais, talvez, desequilibrado dessa semifinal. Acho que o Flamengo é uma equipe que, no momento, joga futebol muito melhor que o São Paulo, né? Que o São Paulo tá muito mal no Brasileiro, na Copa do Brasil, passando aí na Bacia das Almas, na Sul-Americana também, né? Então, assim, acho que é um confronto um pouquinho mais desequilibrado, mas, obviamente, tudo é futebol. O São Paulo é uma equipe gigante, tem totais condições também de tirar o Flamengo. Então, assim, mas vendo recentemente a forma como as equipes vêm jogando, eu também fico com o Johnny. Eu acho que hoje, né, no dia 19 de agosto, se fosse para cravar uma final, eu cravaria entre Corinthians e Flamengo. Olha só, estamos com decisão unânime aí entre vocês. E só uma coisa, essa Copa do Brasil tá com cara de vermelho e preto. Vamos ver, né? A Copa do Brasil aí com grandes jogos, vamos ver. Você tá cravando aí, vamos ver, Johnny, se você tá certo. Só não vai fazer igual o Daniel, promessas, pelo amor de Deus.
Não, aí Vou não. fazer a tatuagem do Rogério Ceni no pescoço. Aquilo lá. Daniel Godoy, figura. E por falar no Daniel, nesse momento ele vai aparecer no nosso Connect Sport, porque o assunto é Campeonato Brasileiro Série A. Vamos ter a 23ª rodada da competição nacional acontecendo nesse final de semana. E nesse momento o nosso repórter Daniel Godoy, diretamente de Vitória, no Espírito Santo, vai trazer uma reportagem trazendo informações dos jogos da 23ª rodada da Série A. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Finalmente chegou o final de semana e junto com o final de semana chega a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que abre neste sábado às 4h30, horário de Brasília, com a partida entre Atlético Mineiro e Goiás. Às 7 horas, ainda no sábado, teremos o Fluminense, que vem de uma derrota contra o Internacional por 3-0, enfrenta a equipe do Coritiba no Maracanã. Falando agora sobre os jogos de domingo, às 11 horas teremos o Juventude, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, que vive em uma situação bastante complicada, tem apenas 16 pontos, enfrentará o Botafogo, que vive em um momento bastante difícil no campeonato. O time do Botafogo precisa abrir o olho urgentemente, senão pode acabar lutando para não cair, porque o time vem jogando realmente muito mal. Às 4 horas teremos o melhor jogo da rodada. Líder contra vice-líder, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no estádio Allianz Parque. O Flamengo precisa vencer urgente, pois caso o Flamengo vença, a diferença de pontos diminui para 6. Atualmente são 9 pontos. O Palmeiras lidera com 48 e o Flamengo vem logo em seguida com 39. Caso o Palmeiras vença o Flamengo, o título fica bastante encaminhado, porque a diferença vai aumentar para 12 pontos. Às 6 horas teremos o jogo de Bragantino e Ceará no estádio Nabi Abichedi. Às 6 horas teremos Fortaleza e Corinthians. No mesmo horário também teremos Atlético Goianiense e Cuiabá. O Cuiabá está na beira da zona do rebaixamento, é o 16º colocado com 23 pontos. E o Atlético Goianiense é o vice-lanterna com apenas 21. Na Arena da Baixada teremos Atlético Paranaense e América Mineiro, também às 6 horas. O Atlético Paranaense, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, enfrenta a equipe do América Mineiro, que acabou de ser eliminada pelo São Paulo. E as duas equipes não estão muito longe uma da outra, não. O Atlético marcado com 37 pontos e o América Mineiro é o 8º com 30 e está de olho no G6. Às 7 horas teremos Clássico Paulista, Sansão, Santos e São Paulo no estádio Morumbi. As duas equipes estão em uma situação bastante semelhante. O São Paulo é o 11º colocado com 29 pontos e logo na frente, em 10º, vem o Santos, que tem 30. E a rodada fecha na segunda-feira, às 8 horas, na Ressacada, em Santa Catarina. O Avaí é o time que abre a zona do rebaixamento, é o atual 17º colocado com 23 pontos, enfrenta o Internacional, que conseguiu uma vitória bastante importante contra o Fluminense no último domingo por 3-0 e está no G6 com 36 pontos. É isso aí, essa é a rodada e tudo que aconteceu nesses jogos falarei na segunda-feira. Volto com você, Gomes. Muito obrigado e um abraço ao nosso repórter Daniel Godoy, trazendo informações da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O campeonato já está chegando naquele momento que está se afunilando, grandes jogos. Já vemos na tabela onde cada equipe tem suas pretensões para G4, para G8, para a zona de rebaixamento. E vamos começar a fazer um pré-jogo aí dessa rodada, desses grandes jogos do final de semana. Começando por você, Gabriel, o que você espera dos jogos que vamos ter dessa 23ª rodada da Série A? Eu começar falando então pelos times do Rio, Começar falando aqui sobre o Fluminense, que entra em campo amanhã às 7 horas da noite contra o Coritiba no Maracanã. O Fluminense que veio de uma classificação aí
bem emocionante, né, contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Vai ter um confronto complicado contra o Curitiba que está de técnico novo, né? O Guto Ferreira aí chegou essa semana para tentar tirar o Curitiba dessa situação. Lembrando que o Coxa Branca está lá na parte de baixo da tabela, né? Está lá em 18º, né, na zona de rebaixamento. O Fluminense é o quarto com 38 pontos, quer retomar ali a vice-liderança, né? Então, para isso, tem que vencer e torcer por derrotas de Corinthians e Flamengo para poder voltar para a vice-liderança. Vai ser realmente um grande jogo. O Fluminense, eu acho que é o favorito para essa partida por jogar em casa, né? Já no domingo às 11 da manhã vamos ter o jogo entre Juventude e Botafogo, né? O Juventude aí que está realmente numa situação muito complicada, na última colocação, né? Está realmente aí brigando totalmente contra o rebaixamento, está numa situação muito delicada, está nesse momento a 7 pontos, caiu. né, do 16º Cuiabá. Será, Johnny? Será que já caiu? O Johnny que odeia o Juventude. O Johnny tem um Tá muito longe. excepcional pelo Juventude. Mas o Juventude que, assim, esse ano, né? Nessa rodada, viu? Esse ano o Juventude Aguarde. nem em casa tá conseguindo pontuar, né? O Juventude ano passado conseguiu muito ficar na Série A, muito pelos pontos conquistados em casa, né? E esse ano realmente nem isso a equipe tá conseguindo, né? A última vitória do Juventude foi contra o Ceará no dia 24/7. De lá para cá, não conseguiu realmente ganhar jogos em casa, vive uma situação realmente dramática o Juventude, e vai ter esse jogo contra o Botafogo amanhã, que vai ser muito decisivo. Falar um pouquinho também da partida entre Atlético Mineiro e Goiás, né, que vai acontecer também amanhã às 4h30 da tarde. O Atlético Mineiro joga em casa. Para o Atlético Mineiro agora só sobrou o Brasileirão, então tem que ir com força máxima em todos os jogos para tentar pelo menos garantir uma vaga no G4, né, já que está a 13 pontos do Palmeiras e se vê numa situação muito complicada para buscar aí, né, um bicampeonato consecutivo. Então vai ter que tentar ganhar do Goiás aí. O Goiás, que no momento também está lá na parte de baixo da tabela, também só sobrou só o Brasileiro para o Goiás disputar. O Goiás está em 13º, né, está numa situação um pouco mais confortável em relação às outras equipes. E para finalizar, vou falar do jogo entre Flamengo e Palmeiras, né, falar um pouquinho mais da parte do Flamengo. Se o Johnny, então, quiser falar um pouquinho mais da parte do Palmeiras, a gente faz esse meio de campo aqui. O Flamengo que vem já uma vitória muito boa contra o Atlético Paranaense, enfrentar o Palmeiras, que obviamente é uma equipe muito qualificada, é o atual líder do Brasileirão, e é o jogo, como acho que todo mundo sabe, é o jogo que praticamente vai definir o título brasileiro, né? Porque se o Flamengo vence, ele se coloca na disputa pelo título, não só se coloca, mas coloca também, quem sabe até Corinthians, que se vencer o Fortaleza também pode voltar a ficar 7 pontos do Palmeiras, o Fluminense também, até mesmo o Atlético Mineiro, se vencer do Goiás. Então, assim, é um jogo muito decisivo. Eu acho que vai ser o jogo aí que vai decidir quem será o campeão brasileiro. Se o Palmeiras ganhar, dispara e ninguém pega. Agora, se o Flamengo ganhar, aí todo mundo pode voltar para a briga ali para tentar, quem sabe, assustar o Palmeiras nessa reta final de Brasileirão. É isso, os destaques do Gabriel. Agora chegou os destaques, chegou o momento do nosso comentarista Johnny Pereira fazer os seus destaques antes de irmos para os palpites da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Já emendando ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, entre Palmeiras e Flamengo, no jogo do Allianz Parque, que vai lotar, já foram vendidos todos os ingressos, abriu a pré-venda na quarta-feira, já não tinha mais ingressos. Pré-venda não, abriu para geral, já não tinha mais ingressos para esse jogo. Mais de 41 mil pessoas vai estar no Allianz Parque para essa partida. Como diz o Sanches, o Flamengo tem que só vitória seria muito importante para o Flamengo encostar no líder. E o Palmeiras, se vencer, para mim, já vai ser muito difícil tirar o título da equipe do Palmeiras, porque abre 12 do Flamengo, para mim é o maior concorrente da equipe do Palmeiras para esse título. Então é um jogo importantíssimo para a equipe do Abel Ferreira aí, que deve vir com a volta do Scarpa, que é um jogador que fez muita falta no Clássico, mas volta agora contra o Flamengo. Acho que ele meteu o louco para jogar esse jogo aí, hein? Não sei não, hein? Aí vamos ver como que vai ser esse jogo. Vi que o Abel vai manter o trio, que é Rony, Dudu e Scarpa. Para mim, eu não manteria o Rony de centroavante, colocaria o Flanco Lopes, que é um jogador que já provou que tem condição, mas vamos ver como que o Abel Ferreira vai agir nessa partida aí. Eu achei que ele ia entrar com um time igual entrou contra o Corinthians, mas sem o Rony no jogo, ele não vai deixar o Rony fora, porque o Rony é o xodó do Abel Ferreira hoje, né? Então é o jogador que deve jogar aí. Só uma coisa que eu vou falar aqui. Mike joga muito melhor que Marcos Rocha. Para essa partida contra o Flamengo seria muito melhor
pro Palmeiras colocar o Mike do que o Marcos Rocha. O Marcos Rocha vai ser a avenida pros pontas do Flamengo, hein? Só isso que eu tô dizendo, porque os pontas do Flamengo são muito bons jogadores, velocistas, e então pro Mike Jorge, seria muito melhor do que o Marcos Rocha. Sim. Então, só pra falar também, você tá falando do time do Palmeiras, o Flamengo também deve vir com o time titular, tá? Deve vir com força máxima. O Dorival, que nos últimos jogos aí, vem fazendo um revezamento, né? Com o time reserva e time titular. Pra esse jogo, excepcionalmente, o Flamengo vai vir sim com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, tudo que tem direito, que é um jogo muito importante, um jogo de vida ou morte pro Flamengo também no Brasileirão, né? Tá certo. Eu concordo, tem que vir os Lars para ser um espetáculo completo, né? Que para mim vai ser o melhor jogo da rodada, vai ser esse. E tem uma rivalidade aí entre os dois ex da Libertadores, né? Agora, falar sobre o Corinthians, né? O Corinthians que passou contra o Atlético Goianiense, agora vem para o jogo contra o Fortaleza, que eu acredito que o Vitor Pereira vai colocar um time mesclado nesse jogo contra o Fortaleza e vai correr perigo, porque o Fortaleza é um time que está só subindo na tabela, não cai mais, na minha opinião. E o Corinthians vai ter totais dificuldades para enfrentar o Fortaleza lá no Castelão, que eu acho que vai ser um jogo complicado para o Corinthians. Então vamos ver como vai colocar os Corinthians em campo, que eu acredito que ele vai poupar alguns jogadores aí, tipo o Renato Augusto, que eu acho que deve entrar no segundo tempo nesse jogo aí, mas vamos ver como que vai ser, porque vai ter um jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Fluminense. E falar do Santos e São Paulo, né? Clássico paulista. Só corrigindo o Daniel aí, que ele falou que o jogo é no Morumbi, o jogo é na Vila Belmiro, né? O Morumbi foi no primeiro turno. Santos e São Paulo, então joga na Vila Belmiro. O Santos melhorou muito, apesar de ter perdido para o América, que também foi a equipe melhor, né? Nos últimos anos o Santos não consegue vencer o América, mas para clássico acho que o Santos vem concentrado um pouco diferente do que times inferiores, que é o América, com todo respeito. Então vai ser... Não sabemos como vai entrar esse São Paulo contra o Santos, né? Então eu acredito que o Santos na Vila Belmiro é muito favorito contra o São Paulo para esse jogo aí. Mas vamos aguardar como vai ser aí. E vou só comentar uma coisa aqui, Atlético Paranaense, que para mim agora só tem o brasileiro, é outro time que vai concentrar muito nesse campeonato brasileiro aí. Tem a Libertadores também, desculpa. Só que semana que vem não tem Libertadores, é Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético Paranaense vai entrar também de vez nesse campeonato aí. Eu acredito que ele não vai brigar assim com Flamengo e Palmeiras, é difícil, mas vai com o Felipão, pensa assim, vai que dá. Eu não descarto o Atlético Paranaense na briga também não. É isso aí. Análises feitas, vamos para aquele momento dos palpites. É um momento que particularmente eu não gosto muito, mas já virou algo que a gente tem que fazer aqui dentro do nosso Connect Sport, então vamos lá. Agora que eu vou surpreender vocês, hein? Ah lá, velho, você vai falar da vitória do Juventude, só se for. Vamos lá, começando com você, Gabriel, Atlético Mineiro e Goiás. 2-0 Atlético Mineiro. Juventude e Botafogo. Olha, vai ser um jogo difícil, hein? O Botafogo tem um histórico muito complicado jogando contra o Juventude. Foi vice-campeão para o Juventude na Copa do Brasil lá em 1999. Né? Foi eliminado também recentemente para o Juventude na Copa do Brasil, se não me engano, faz uns 3, 4 anos atrás. Perdendo também lá para o Alfredo Jaconi. Eu acho que, cara, nenhum dos dois vai ganhar. Vai terminar esse jogo aí 1-1. É um jogo muito difícil pro Botafogo. O Johnny. Ficou em cima do muro. Atlético Paranaense e América Mineiro. O Atlético Paranaense acho que consegue se recuperar depois de ser eliminado para o Flamengo. Acho que consegue vencer aí por 2-1. Fortaleza e Corinthians. Olha, esse jogo difícil pro Corinthians, hein? Corinthians já entrando com o time mesclado. Fortaleza veio de um momento muito bom, né? Quase eliminou o Fluminense no meio de semana na Copa do Brasil. Então eu acho que por isso Fortaleza vai ganhar por 1-0. Santos e São Paulo. Cara, mesmo pensamento do jogo do Fortaleza e Corinthians. O Santos fez também numa fase boa. O São Paulo deve vir com o time também reserva, porque tem o jogo da semana que vem contra o Flamengo. Eu acho que o Santos vence jogando em casa por 3-1. Fluminense e Coritiba. O Fluminense acho que ganha, jogando em casa, com a apoio da torcida. O adversário que está numa situação muito complicada, está lá embaixo na tabela. Acho que o Fluminense vence por 3-0. Palmeiras e Flamengo.
Cara, vai ser um jogo muito complicado esse, e assim, vendo os últimos jogos entre essas duas equipes, pelo Brasileirão, né, o Palmeiras não vence o Flamengo em Brasileirão desde 2017, né, quando venceu com gol do Daverson, né, 2 gols do Daverson, teve jogo da Copa da Libertadores, o Palmeiras ganhou, o mais importante o Palmeiras ganhou, é bem verdade, mas acho que no momento atual o Flamengo está jogando futebol muito bonito, vem conseguindo fazer grandes resultados. Obviamente, o Palmeiras é um time muito mais consistente, né? Foi um time muito mais consistente nesse Brasileirão desde o começo, né? Isso tá fazendo falta para o Flamengo, que teve um começo muito ruim com o técnico Paulo Souza. Desde quando chegou o Dorival, né? O Flamengo emendou uma sequência aí de 15 jogos, 15 vitórias, um empate, uma derrota, com 38 gols marcados e 5 gols sofridos. O Palmeiras teve dificuldade contra o Atlético Mineiro, teve dificuldade contra o Corinthians, jogando na Arena Corinthians, conseguiu vencer com um gol ali, um pouco com sorte, né, um gol contra, né? Então, assim, tá tendo um pouco mais de dificuldade. Eu acho que por tudo isso, e pro Flamengo, principalmente, ser um jogo de vida ou morte, eu acho que o Flamengo vai vencer o jogo por 2-1. Atlético Goianiense e Cuiabá. Jogo de vitória do Atlético Goianiense, né? Jogando em casa, vai se recuperar aí, precisa da vitória também, porque tá numa situação muito complicada no Brasileirão, né? Tá em 19º, precisa vencer, e é um jogo importante. Eu acho que o Atlético Goianiense aí vence pelo placar de 1-0 também. Bragantino e Ceará. Olha, jogo também complicado, mas é um joguinho cara de empate, hein? Eu vou chutar 2-2 esse jogo aí. Avaí Internacional. Jogo de segunda-feira, né? A gente também esquecemos também de falar esse jogo, né? Esse jogo que tá acontecendo na segunda-noite. É que esse jogo de segunda-noite fica meio esquecido na sexta, né? Mas acho que segunda-noite, o jogo na ressacada, jogo difícil, hein? Acho que 1-0 Avaí, hein? Vou surpreender nessa. Vamos lá agora com você, Johnny. Quero saber se você vai surpreender mesmo. Atlético Mineiro e Goiás. Devido aos últimos jogos do Atlético Mineiro, eu acho que vai dar Goiás, 1-0. Juventude e Botafogo. Que isso? Aí é o que eu vou surpreender vocês. Juventude ganha 1-0. Vamos falar da Série B agora no nosso Connect Sport. Acabou os palpites por aqui. Atlético Paranaense e América Mineiro. Bom, como eu falei do Atlético Paranaense, eu acho que ele vai entrar com tudo nesse campeonato após ser eliminado. 2-0 Atlético Paranaense. Fortaleza e Corinthians. Tô igual o Sanches. Fortaleza 1-0. Santos e São Paulo. 2-0 Santos. Fluminense e Coritiba. O Fluminense do Maracanã é muito forte, né? Mas vai dar empate, mano. Palmeiras e Flamengo. Como o Chances falou 2-1 Flamengo, eu vou falar 2-1 Palmeiras. Atlético Goianiense e Cuiabá. Atlético Goianiense vai ganhar de 1-0. Após a eliminação, vai recuperar no Brasileirão. Bragantino e Ceará. 1-1. E para terminar, Avaí Internacional. Tô igual o Sanches também, 1-0 Avaí. Rapidamente os meus palpites. Atlético Mineiro 1, Goiás 0. Juventude vai perder para o Botafogo pelo placar de 1-0. Atlético Paranaense 2-1 no América Mineiro. Corinthians e Fortaleza 1-0 Corinthians. Santos e São Paulo 1-1. Fluminense e Coritiba 2-1 para o Fluminense. Palmeiras e Flamengo 1-1. Atlético Goianiense e Cuiabá 1-0 Atlético Goianiense. Bragantino e Ceará 1-1. E acredito na vitória do Internacional pelo placar de 1-0. Vamos ver aí os nossos palpites. Segunda-feira a gente vai ter um parâmetro aqui de quem está tendo o melhor aproveitamento de palpites no nosso Connect Sport. Agora o assunto do nosso programa é Campeonato Brasileiro, só que dessa vez a Série B. A 25ª rodada da competição segue rolando no meio de semana e nesse final de semana. E quem vai trazer informações dessa rodada por completo é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Sextou aí com 2 jogos extremamente importantes e equilibrados aí da 25ª rodada da Série B, né? Que aí tá na metade da rodada, né? Tivemos alguns jogos na terça, alguns jogos ontem, né? O Vasco perdendo o CSA, a Tombense, né? Vencendo o Sport e
E tivemos também e vamos ter alguns jogos nesse final de semana também, né? O Cruzeiro e Grêmio, né? Um duelo muito interessante de gigantes do futebol brasileiro e que também estão no topo da tabela, né, da Série B, que hoje terá 2 jogos ali mais para a parte de baixo da tabela, mas que não deixam de ser interessantes e não deixam de movimentar grandes torcidas, né? Temos ali Ituano e Novo Horizonte, né? E Novo Horizontino, né? O Galo de Itu contra o Tigre de Novo Horizonte, né? 2 times aí do interior paulista que voltaram, que subiram, né, ano passado para a Série B e estão aí jogando a Série B. Acredito que por conta desse fato, a posição dos 2 times, que é o 12º lugar com 30 pontos para o Ituano e o 11º lugar para o Novo Horizontino com 31, não esteja desagradando em todo o seu torcedor, né? É óbvio que o torcedor queria estar um pouquinho mais para cima, mas pelo fato de terem subido ano passado, estão fazendo uma campanha regular no Campeonato Brasileiro, né, da Série B, e aí tentando se manter para o ano que vem, e aí sim pensar em coisas maiores, né? É um clássico aí, então, do interior paulista. O Ituano, se vencer dentro de casa, passa o próprio Novo Horizontino, né, que tem 1 ponto a mais. O empate deixa os 2 times aí na mesma posição. Então, a vitória para os 2 hoje é muito importante para a manutenção, né, das pretensões no campeonato, da pontuação, né, para ficar um pouquinho ali afastado do Z4. É uma importante vitória para ambos os lados. O outro jogo que temos na rodada hoje é o duelo ali dos lanterninhas, né, o penúltimo colocado, e Náutico, né, recebe o Vila Nova de Goiás nos seus domínios, né? O Vila Nova, que está em último, faz um campeonato muito abaixo do esperado, né, lá no início do campeonato. Ele não vem conseguindo acertar, não vem conseguindo pontuar bem, né, principalmente fora de casa. O time tem 21 pontos e o Náutico tem os mesmos 21, né? O Náutico, que começou o campeonato um pouquinho melhor e foi decaindo ao longo do campeonato, e agora ele está na zona de rebaixamento, está numa posição amarga ali, penúltima colocação com o mesmo número de pontos do Vila Nova. Se o Vila Nova ganhar hoje, passa inclusive o próprio Náutico. Se o Náutico vencer, né, também dá uma respiradinha ali, se aproxima ali um pouco mais da parte de fora do Z4. Então hoje uma vitória muito importante, tanto para Náutico quanto para o Vila Nova, né, que se quiserem, né, tentando sonhar aí com uma Série B ano que vem, né, com não rebaixamento para a Série C, precisam vencer hoje o confronto direto, o jogo de 6 pontos, como costumam dizer. Então, um jogo muito equilibrado, muito pegado, e que as 2 equipes vão buscar a vitória, né? O empate não interessa para nenhuma das duas, então é muito importante ficarmos ligados nesse jogo, que vai ser às 9h30, horário de Brasília, diretamente de Recife, né? O Náutico que vai mandar o jogo. Quero saber agora de vocês do estúdio, quais são as expectativas de vocês, né, para os 2 jogos de hoje, né? O clássico do interior paulista aí e também o duelo dos lanterninhas da Série B desse ano. Quero saber de vocês qual é a expectativa de vocês para os jogos de hoje. Quais são as análises de vocês dos jogos de ontem, né, que passaram? Quero saber, né, o que vocês acharam. E também quero saber aí dos próximos jogos aí no final de semana, que vai estar muito quente, vai estar muito pegado, com vários jogos interessantes. A Série B aí que está chegando aí na sua reta final, mas não deixa de ser emocionante, cada vez mais pegada, cada vez mais interessante. Quero saber de vocês aí do estúdio, quais são as expectativas de vocês para isso. Lucas Rangel, para Conect Sport São Paulo, um grande abraço e um bom final de semana a todos. Um grande abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, trazendo informações da Série B no nosso Conect Sport. Agora vamos entrar no assunto Série B, fazer um pós-jogo aí da derrota do Vasco da Gama, a derrota do Sport com um belo gol, dicas de passagem, um golaço do jogador da Tombense. Gol de Puskas, hein? Esse aí sim, é um gol raro, hein? O gol que Pelé não fez, tá? Que o pessoal tanto fala, batizou esse gol. E nem ele acreditou que ele marcou aquele gol. Everton Goldino. Exatamente. E vamos já fazer Everton também... Galdino, é mesmo. Exatamente. Galdino, é isso aí. E já fazendo um pré-jogo também da 25ª rodada da Série B. Vamos começar por você, Gabriel. Faça suas análises aí do que você observa e do que você espera dos jogos desse final de semana pela Série B. Olha, falar do Vasco, hein? Realmente, que situação vive o Vasco, hein? Realmente, ontem perdeu por 2-0, mas com todo respeito ao Vasco, poderia ter perdido por 4-5-0, porque o CSA dominou a partida, teve as melhores oportunidades, fez um gol logo no começo com o Lucão de cabeça, né? Logo com 3 minutos de jogo. O Lucão, esse mesmo, né? Que jogou no São Paulo, aí teve passagem por Estoril, Goiás, e agora tá jogando no CSA, marcou o gol logo no começo. Depois, aos 25 do primeiro tempo, o Lucas Barcelos também marcou o segundo gol, né? E nesse momento acabou ficando totalmente perdido no jogo e o CSA tomou conta de vez da partida.
e acabou por 2-0. Como eu disse, poderia ter sido o placar maior, mas o que mais me chama atenção, Gabriel, nessa Série B, principalmente de todos os times, tá? Não tô falando só do Vasco, não, mas é impressionante como as equipes estão oscilando, Gabriel. O Vasco é aquilo, faz um jogo muito bom, aí depois faz um jogo muito ruim, jogo bom, jogo ruim, jogo bom, jogo ruim, impressionante. O Vasco, dos últimos 3 jogos, teve um jogo muito ruim contra a Ponte Preta, onde perdeu por 3-1 jogando fora de casa. Teve um jogo contra o Tombense, que é o adversário mais difícil, né, desses últimos 3 jogos. Venceu por 3-1, jogando muito bem, dando show em São Januário. Aí pega o CSA, que tá lá na parte de baixo da tabela, perde por 2-0, já tinha empatado com a Chapecoense por 0-0. Então, assim, é uma oscilação muito grande, né? E a sorte do Vasco, Gabriel, é que os times lá que estão perto do Vasco, né, Tombense, Londrina, também não estão conseguindo disparar também. Tá ocorrendo também uma oscilação entre o quinto, sexto, sétimo ali. Agora o Tombense, com essa vitória, está a 6 pontos do Vasco, né? O Vasco que tem tido muita dificuldade contra times que estão na parte de baixo da tabela. Por exemplo, perdeu para o Ponte Preta, para Ponte Preta, que também está na parte de baixo da tabela. Já tinha perdido para o Vila Nova, que também está na parte de baixo da tabela. Empatou com o Chapecoense, perdeu para o Sampaio Corrreia. Então, assim, realmente o Vasco está numa situação muito complicada. E, cara, hoje eu não consigo mais cravar que o Vasco vai subir, não, com tanta certeza. Né? Já fiz isso antes, né? Já falei durante essa Série B que o Vasco estava muito próximo de subir, que só um milagre o Vasco. Mas realmente, do jeito que o Vasco está jogando nos últimos jogos, principalmente fora de casa, é muito preocupante, e o Vasco tem que começar aí a não dar mole e não desperdiçar pontos importantes. Eu acho que ontem era um jogo que o Vasco não deveria ter desperdiçado os pontos, né? Um jogo, tudo bem, era um jogo complicado, um jogo fora de casa, mas é uma equipe que estava na zona de rebaixamento, já é a segunda derrota do Vasco, uma equipe que está na zona de rebaixamento, já tinha perdido para o Vila Nova também, que é o último colocado. Então, assim, vai estar numa situação complicada e tem que começar a ganhar, senão vai ficar numa situação mais complicada ainda. E já falando agora dos jogos do fim de semana, né, Gabriel? Essa rodada vai ser muito interessante, né? Temos aí 2 jogos hoje com o Ituano e o Novo Horizontino. O Ituano também tem que vencer, se quiser sair um pouco lá da parte de baixo da tabela também. No sábado, vamos ter aí 3 jogos. Destaque para o jogo entre Ponte e Guarani, o clássico, né? O grande clássico entre Ponte Preta e Guarani, às 11 da manhã no Moisés Lucarelli. E no domingo vai ter o da rodada, sem dúvida alguma, às 4 horas da tarde, com o Grêmio e Cruzeiro. O jogo deve acontecer na Arena do Grêmio, né? Jogo aí, se o Cruzeiro vencer, dispara de vez aí na tabela para ser campeão e também conseguir sua classificação. O Grêmio também, se vencer, vai abrir aí 4 pontos de vantagem para o Vasco e pode abrir até 10 pontos para o quinto colocado, também ficando numa situação muito, muito boa também para subir para a Série A, e vai ser um jogo muito decisivo, e essa rodada promete bastante, né, por ter esses confrontos assim, né, ali de cima de tabela, com confrontos também na parte de baixo da tabela, e essa Série B, em termos de emoção, está sendo muito boa, porque em termos de qualidade técnica, meu Deus do céu, hein? É isso aí. Bom, agora chegou um momento de você, Johnny Pereira, que já quer analisar aí, faça suas análises dos jogos dessa 25ª rodada da Série B. Antes eu quero fazer um comentário sobre o Vasco, que o Sanches falou. Ele falando que o Vasco vai oscilando alguns jogos. Ele tem o Bahia na próxima rodada, que para mim é um jogo difícil para o Vasco, mas é time que ele vem jogando um pouco melhor do que os times que estão abaixo na tabela aí. Então, com todo respeito, times que estão inferior ao Vasco, porque o Bahia, para mim, é o grande favorito para esse jogo contra o Vasco aí na próxima rodada. Enfim, comentar sobre a Tombense. Isso, lá em Salvador. É dificílimo pro Vasco. Enfim, comentar sobre a vitória da Tombense ontem, que diminuiu para 6 pontos de vantagem do Vasco. Pode ser apodado hoje pelo Sampaio Corrreia, que joga amanhã, quer dizer, às 7 da noite. E então, para mim, se o Vasco continuar oscilando e a Tombense começar a vencer, sei não se o Vasco vai ser apodado, hein? Tem o Sampaio Corrreia também, que para mim tem totais condições também de subir aí. Mas ontem fez um golaço do meio campo, onde o Sanches comentou aí que é o gol pro Puskás, né? Merecia sim, porque foi um golaço ontem. E esse Sport que não consegue vencer fora de casa, né? Só ganhou na 7ª rodada da Chapecoense, perde mais uma, e para mim tá dificultando o acesso para a Série A cada rodada que passa para a equipe do Sport. Detalhe para os jogos de hoje, né? Tem Ituano e Novo Horizontino, que é o clássico do interior paulista aí, né? As 2 equipes que subiram juntos da Série C, se eu não me engano, no ano passado.
Para mim, o Ituano é um pouco favorito porque joga na sua casa, vem quando atua em casa, vem jogando muito bem, venceu o próprio Sport jogando em Itu por 4-1, então, para mim, é favorito para esse jogo aí contra o Novo Horizontino. E detalhe para o clássico paulista, né, o derby campineiro, que tem torcida única também, apesar que é grande rivalidade entre Ponte Preta e Guarani em Campinas, que vai ser um jogaço, se eu não me engano, no primeiro turno foi 1-1 lá no Brinco de Ouro, se eu não me engano. Foi um jogaço, aquele jogo lá que teve confrontos ainda para fora do estádio com torcedores. É ridículo quando tem Ponte Preta e Guarani em Campinas, tem que colocar policiamento à força máxima lá em Campinas, porque as duas torcidas de Guarani e Ponte Preta, mesmo não entrando no estádio, tem confronto do lado de fora. Pior que Corinthians e Palmeiras nos anos anteriores, que vinha brigando. Hoje Corinthians e Palmeiras não faz mais isso, né? Então, para mim, é ridículo o que faz a torcida do Vasco e Guarani. Então, vai ser um jogo aí, um jogaço aí. Espero que com paz, porque os últimos jogos entre Ponte Preta e Guarani é muito foda acompanhar por causa das torcidas. Desculpa o palavreado. E agora o jogo da rodada, que para mim o Grêmio é favorito por jogar em casa, mas o Cruzeiro, se vencer, para mim é campeão da Série B, e se o Grêmio conseguir vencer, vai diminuir para 7 pontos, aí, se eu não me engano, a diferença das duas equipes. E vai sim ficar perto do acesso para a Série A. Para mim, esses dois já subiram. Grêmio e Cruzeiro, para mim, já estão na Série A. Mas esse jogo aqui vai ser o jogo que eu quero sim acompanhar. Pena que é 4 horas da tarde no domingo, né? Tem outro jogaço da Série A, que é Flamengo e Palmeiras. Então vai ser 2 jogos aí muito bons de acompanhar. Esse da Série B e o outro da Série A. Então, para mim, os 2 jogos do final de semana aí. É isso aí, vamos para os palpites nesse momento dos jogos de final de semana da Série B. Começando com você, Gabriel. Ituano e Novo Horizontino. Jogo difícil, jogo na casa do Ituano, né? O jogo vai ser na cidade que é bem fria, que é Itu, né, em São Paulo. O Ituano, no momento, ocupa a 12ª colocação. O Novo Horizontino é o 11º com 31 pontos. O Ituano está com 30 pontos. O jogo vai ser de 6 pontos. Mas acho que o Ituano, por jogar em casa com o apoio da torcida do Novelli Júnior, consegue a vitória por 2-0. Ponte Preta e Guarani. Olha, clássico quente, né? A Ponte Preta que deu um respiro nas últimas rodadas, né? Conseguiu sair da zona de rebaixamento, está na 13ª colocação. O Guarani é o 18º, então precisa desesperar da vitória. Mas acho que por jogar em casa, a Ponte vai ter essa vantagem aí e vai vencer por 2-1. Sampaio Corrêa e CRB. 2-0 Sampaio Corrêa. Náutico e Vila Nova. 0-0. Chapecoense e Brusque. 1-0 Chape. Grêmio e Cruzeiro. 2-0 Grêmio. Johnny Pereira, Ituano e Novo Horizontino. O Ituano, por jogar em casa, como eu falei, é favorito. Ganha por 2-0 do Novo Horizontino. Ponte Preta e Guarani, derby campineiro. Jogo difícil, né? Esses dois aí é um jogo que é difícil palpitar, mas eu tô Ponte Preta por jogar em casa. 1-0. Sampaio Corrêa e CRB. Sampaio Corrêa ganha por 2-0. Náutico e Vila Nova. 1-1. Brusque, Chapecoense e Brusque. Chapecoense 2-1. E Grêmio e Cruzeiro. Tô com a vitória do Grêmio também, mas vai ser no sufoco. 2-1 Grêmio. Bom, vamos lá, Ituano e Novo Horizontino, acredito que vai ficar 1-1, Ponte Preta e Guarani também 1-1, Sampaio Corrêa e CRB 0-0, Náutico e Vila Nova, acredito que vai dar uma vitória do Náutico 1-0, Chapecoense e Brusque, acredito na vitória da Chape pelo placar de 2-1, e Grêmio e Cruzeiro, acredito na vitória do Grêmio usando o fator sua casa pelo placar de 2-1.
pode ter certeza que a Série B vai ter espaço no nosso Connect Sport segunda-feira. E vamos fazer um pós-jogo completo dos grandes jogos da Série B no nosso Connect Sport de segunda-feira. Agora vamos falar no nosso programa do Mercado da Bola. Chegou aquele momento que de você que nos acompanha ficar bem informado das movimentações dos clubes, tanto sul-americanos quanto do futebol europeu. E vamos começar falando do Corinthians. O Corinthians recebeu a proposta pelo atacante Matheus Davó. Lembrando que o Matheus Davó está emprestado do Corinthians para o Bahia, é um dos destaques do Bahia nessa temporada. O atleta desperta interesse no futebol russo. O clube ainda não foi revelado. Para o Bahia poder garantir a permanência do atleta, o Bahia precisa dobrar o valor da oferta e veremos aí se Matheus Davó vai permanecer no Bahia ou vai atuar no futebol russo. Vamos falar de Jean-Pierre. Jean-Pierre, que atualmente joga no Avaí, desperta interesse de um clube do futebol português. Vamos falar também do Ajax. O Ajax recusa uma proposta de 80 milhões de euros pelo atacante Antony. O clube ainda promete preparar uma nova investida pelo atleta, portanto vamos ver se o Manchester United consegue fazer uma nova proposta e garantir a contratação do atacante Antony. Agora prosseguindo com o nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Já voltando a falar do Manchester United, né, Gabriel? O Manchester United está querendo virar uma seleção brasileira. O Manchester, olha só, já pode dar como certo já. Eu acho que já fechou agora, nas últimas horas da manhã, né? À tarde lá na Europa. O Casemiro, ele mesmo, o volante que era do Real Madrid, que estava no Real Madrid há quase 10 anos, né? 5 vezes campeão da Champions League, campeão do Campeonato Espanhol, Mundial de Clubes, Copa do Rei, Supercopa da UEFA, Supercopa da Espanha, está de saída do Real Madrid e vai jogar no Manchester United. O Manchester United fez uma oferta de 60 milhões de euros e mais 10 milhões de euros de bônus para o Real Madrid para contratar o Casemiro. O Casemiro, então, volante da seleção brasileira, um dos melhores volantes do mundo, vai jogar a Premier League, vai jogar no Manchester United depois de ficar muito tempo aí. Então, realmente a notícia é a notícia mais bombástica até agora dessa semana na Mercado da Bola, né, Gabriel? Mercado da Bola que tá bombando. Quer fazer um debate mais sobre isso, Gabriel? Vamos falar daqui a pouco no final do giro de notícias. Então, beleza. Show de bola. Então, já emendando agora também no Real Madrid, né? O Real Madrid que já está pensando no possível substituto. O Real Madrid tem aí o brasileiro Bruno Guimarães em mente para substituir o Casemiro, tá? Mas não vai ser fácil tirar o Bruno Guimarães do Newcastle, até porque para o Newcastle agora o dinheiro não é mais um problema, né? Porque os donos do Newcastle são aí os árabes têm muito dinheiro, então vai ser muito complicado tirar o Bruno Guimarães do Newcastle. Para finalizar, o atacante Matheus Martins, que atualmente joga no Fluminense, desperta o interesse do Sporting e da Udinese, e o Fluminense pede 9 milhões de euros pelo atleta, né? Lembrando que o Fluminense tem essa característica de vender por pouco, né? Infelizmente perdeu alguns jogadores que poderia ter conseguido uma grana muito maior, como o caso do Richarlison, como o caso do próprio Marcelo também, né, caso aí do Thiago Silva. Então aí vamos ver se o Fluminense vai vender por esse valor ou vai vender por um valor maior. É verdade, né? O atacante Matheus Martins. Volto com você, Gabriel. É isso aí, vamos continuar o nosso giro de notícias com o comentarista Johnny Pereira. Mudando para o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro que tem o Flamengo aí muito próximo de renovar com o Rodinei. Para a alegria do nosso repórter Daniel, né, que não gosta muito do Rodinei. Então, o Flamengo muito próximo de renovar com o Rodinei. O Girona também anunciou... Na realidade, o Flamengo tenta a renovação do atleta, só que ainda não tem um acordo definido. O Rodinei, assim, a notícia que eu tenho aqui no Rio de Janeiro o que aconteceu. O Rodinei estava muito próximo de renovar o contrato por mais 2 anos, só que aí saiu um vídeo dele na balada. E isso pegou muito mal dentro do Flamengo. Isso na época do Paulo Souza ainda, né, faz um tempo, faz uns 2 ou 3 meses atrás. E aí o Flamengo desistiu. Aí agora o Flamengo quer voltar a negociar com ele. E agora quem não quer o Rodinei agora falou que quer sair livre do Flamengo. Então, o Rodinei, segundo aí as informações, o Rodinei não quer mais renovar com o Flamengo. Lembrando que ele está há 6 anos do Flamengo e só começou a jogar bem agora, né? E ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né, agora nesse momento. Então vamos ver o futuro do Rodinei, onde ele vai jogar. Ouvi falar do Internacional também. Também, né? Vamos ver para onde vai o Rodinei. E agora na Europa, onde já anunciou ontem o Sanches, o Girona anunciou a contratação do Renier, que jogou no Flamengo. Renier, desculpa, que jogou no Flamengo.
bom jogador. Esse Ranieri jogou no Borussia Dortmund, se eu não me engano. É um jogador aí que quer recuperar o seu bom futebol que teve no tempos de Flamengo. E o Samir também tá acertando a sua ida ao Tigres do México aí. Vamos ver, Samir pode ir rumo ao México aí. Torcedores do Flamengo conhecem muito esse jogador aí. Exatamente. E só um detalhe aqui, ó. Só mais um detalhe. Hoje, não sei, ainda busquei muitas fontes. Uma fonte meio confiável aqui, com a perda do Casemiro para o Real Madrid, o time do Merengue também observa jovens aqui no Brasil. Um deles é João Gomes, do Flamengo, e Danilo, do Palmeiras. São os jogadores que estão aí em observação para o Real Madrid. Quem sabe não tem uma futura venda aí. É isso aí, Johnny. Já cantando a bola do final da sua análise, vamos falar do Real Madrid. Vocês acham, na sua visão, na visão de vocês, o Casemiro toma a decisão certa de deixar o Real Madrid e agora para jogar no Manchester United? Olha, Gabriel, eu não julgo ele, sabe? Porque, assim, é um atleta que já tem 30 anos, né? E, assim, o Manchester United, pelo que eu vi, ofereceu um salário muito alto para ele, né? Quase o dobro do que ele ganha. E outro, um contrato grande de 4 anos, né, cara? E também aquilo, mas o Manchester tá uma bagunça. Mas quem não quer jogar a Premier League, né, cara? É uma competição muito, muito interessante de jogar. Pode ter sido arriscado, talvez, o clube para onde ele foi, né? Se eu fosse ele, talvez eu poderia tentar buscar um outro clube da Premier League, até mesmo o Chelsea, por exemplo. Eu acho que encaixaria bem demais no Chelsea ao lado do Kanté, né? Então, assim, poderia ter, quem sabe, escolhido outro clube, mas é o Manchester United, é um clube gigante, junto com o Liverpool, são os maiores clubes da Inglaterra, né? Então, assim, vamos ver se vai dar certo, e tem tudo para dar certo. O Casemiro hoje, sem dúvida alguma, é o melhor volante do mundo, na minha opinião, atualmente, segue sendo. Fez muita falta naquele jogo contra a Bélgica, né? Infelizmente, ele estava suspenso, que entrou por Fernandinho, que não jogou bem, né? Então, assim, o cara vai ser muito importante para a seleção brasileira na Copa do Mundo agora, do final do ano. Então, assim, eu acho que é arriscado, não dá para dizer agora se foi a decisão certa, se foi uma decisão errada, mas por tudo que ele viu no Real Madrid, por todos os títulos que ele ganhou, é normal ele querer viver novos ares. Exatamente, tá aí a resposta do Gabriel. E você, Johnny, você concorda com o Gabriel ou você acha que o Casemiro tomou a decisão errada? Concordo em partes. O salário é melhor, né? Só que, para mim, a bagunça que tá o Manchester hoje, o Casemiro não vai arrumar a bagunça do Manchester United. Eu, sendo o Casemiro, eu preferia ficar no Real Madrid, que tá um time muito mais organizado, muito mais entrosado, do que ir para o Manchester United. Mas a questão de salário para o Casemiro foi muito melhor, com a idade de 30 anos aí, e com 4 anos de contrato. Então, para ele foi bom, mas para o Manchester foi bom, porque vai ter o Casemiro. Mas para o Casemiro, para a carreira dele, eu não sei se seria muito bom para ele ir para a Premier League agora. Como diz o Sanches aí, podia ir para um time melhor, como Chelsea, City, Chelsea, City, Liverpool, que estão um pouco mais organizados hoje do que o United. O Liverpool, não sei, né? Que tem o Fabinho, né? Bom, analisando a minha questão, assim, acredito que vai muitos fatores, igual vocês falaram, tem determinados fatores. Se você analisar por clubes, trabalhos consolidados, é claro que a permanência no Real Madrid seria muito boa. Mas eu analiso também que para o Casemiro novos ares seria ótimo. Também essa questão dele ver que o ciclo dele no Real Madrid esteja acabando e talvez ele já conquistou todos os títulos possíveis pelo Real Madrid. Talvez a motivação do atleta em querer novas experiências em uma competição tão grande, tão equilibrada como a Barclays Premier League, eu acredito que talvez ele tome a decisão certa. Vejo que o Manchester pode melhorar aí com o Casemiro e vejo que nessa questão salarial e talvez na questão de se aventurar, ele toma a decisão certa de ir pro Manchester United. Pode falar, Johnny. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vou reverter aqui. Se hoje o Real Madrid contratasse os dois brasileiros que estão aqui, João Gomes e Danilo, qual seria melhor para substituir o Casemiro? Minha visão, Danilo. Para você, Gabriel. Eu acho hoje o Danilo um jogador mais pronto que o João Gomes, apesar do João Gomes ser um cara mais de marcação, né, mais de pegada no meio campo. O Danilo, na minha opinião, é um jogador que tem mais qualidade na hora de sair jogando. Também acho que concordo que hoje seria o Danilo, sim. Só para falar nada contra o jogador João Gomes, muito pelo contrário, vejo grande potencial. Tem vários, né? Tem o André do Fluminense, tem o Santos do Vasco. Tem o André, aí saindo aí dessa seleção.
Exatamente, mas essa propriamente eu acredito que o João Gomes é uma das revelações, mas eu vejo assim do futebol brasileiro, mas eu vejo que parando para comparar nesse momento o estilo de jogo que o Real Madrid busca, nesse momento talvez o Danilo se encaixaria um pouco mais, é um atleta um pouco mais consolidado, mas o João Gomes é certeza que na minha visão é um dos futuros jogadores aí, tanto para o futebol europeu quanto para a seleção brasileira. Prosseguindo o nosso Connect, pode falar, Gabriel. Não, acho que assim, se o Real Madrid quisesse um brasileiro para agora, de imediato, seria o Bruno Guimarães, né? Que é o cara mais pronto, tá na Europa já. Então, assim, se o Real Madrid quer realmente um substituto pro Casemiro, que seja brasileiro, que tenha essa qualidade que o Casemiro tem, seria o Bruno Guimarães. Mas vamos ver se o Bin Salman está disposto a liberar ele do Newcastle, né? É, Um dos principais acho que não. jogadores destaques da equipe nesse momento. Por falar em Premier League, vamos falar do futebol internacional no nosso Connect Sport com o nosso repórter Daniel Godoy, voltando até a participação no Connect Sport, só que dessa vez detalhando os campeonatos europeus que teremos nesse final de semana, grandes jogos pela Itália, pela Espanha e também pela Barclays Premier League. Vamos lá, eu voltei e agora eu vou falar sobre futebol internacional. Agora primeiro falarei sobre a Premier League que está na terceira rodada. Enfim, vamos falar sobre alguns jogos. No domingo, às 10 horas da manhã, teremos Leeds United e Chelsea. O Chelsea até aqui tem 66% de aproveitamento na Premier League, enfim, venceu um jogo, empatou outro. Às 12h30 teremos Newcastle e Manchester City. Eu acho impressionante a equipe do Manchester City. Começou a Premier League da temporada 2022/23 igual terminou a 21/22, ou seja, líder, é o atual líder da Premier League com 6 pontos conquistados, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Às 4 horas teremos também o melhor jogo da rodada até aqui, tá? Teremos Liverpool, que vem de 2 empates até aqui. Enfim, o Liverpool teve até essas 2 primeiras rodadas foram decepcionantes, né? Porque já acabou perdendo 4 pontos. Enfrenta o Manchester United, que vive em um momento pior ainda. O Manchester United é o atual lanterna do campeonato e o Cristiano Ronaldo talvez pode acabar rescindindo. É isso aí. Bora agora falar sobre campeonato espanhol. No sábado, às 5 horas da tarde, teremos o atual campeão europeu, o Real Madrid, enfrenta a equipe do Celta de Vigo. O Real Madrid, enfim, começou bem a competição, conseguiu uma boa vitória na última rodada contra a equipe do Almeria, embora tenha sido sofrida, enfim, venceu. Teremos no domingo Atlético de Madrid e Villarreal, que acontecerá às 2h30 da tarde, e às 5 horas da tarde teremos Barcelona e Real Sociedad. Agora vamos falar sobre o futebol francês, campeonato francês. Teremos no domingo às 3h45 o PSG enfrenta o da França. O Paris Saint-Germain, sem nenhuma novidade, é o atual líder do campeonato francês com 100% de aproveitamento. E aí, será que o Mbappé vai ficar fazendo picuinha de novo com o Neymar? Veremos nos próximos capítulos. Vamos falar também sobre futebol italiano. No sábado, a Inter de Milão enfrentará a equipe do Spezia. No domingo, às 3h45, teremos um bom jogo para se assistir: Atalanta e Milan. A rodada fecha na segunda-feira, né? Com a partida entre Roma e Cremonese, que acabou de subir. E às 13h45 teremos Sampdoria e Juventus. E para fechar a minha participação aqui do programa de hoje, bora falar sobre campeonato alemão.
o líder, o Bayern de Munique, enfim, vai a campo no próximo domingo às 12h30. Nesse jogo, para conseguir mais uma vitória, teremos o Bayern de Munique contra a equipe do Bochum. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Volto na próxima segunda-feira. Fui. Um ótimo final de semana para todos. Um ótimo final de semana para você também, Daniel Godoy, nosso repórter, trazendo informações do futebol internacional. Gabriel, o que você analisa, nosso comentarista responsável pelo futebol internacional, dos grandes jogos que teremos pelo Campeonato Italiano, pela La Liga, pela Barclays Premier League e também a Bundesliga? Agora é com você, faça sua análise aí desses grandes jogos que teremos no futebol europeu. Aí sim, né, Gabriel? Começar pela Premier League, a Premier League que realmente vai ser uma rodada muito boa. Tem jogos aí do Tottenham contra o Wolverhampton. O Tottenham que veio de empate com a equipe do Chelsea, né? Teve até uma briga com o Tuchel, com o Antônio Conte. Não sei se vocês viram esse vídeo, né? Quase que saíram na mão engraçado. Depois quando acabou o jogo, né? Realmente, então teremos esse jogo entre Tottenham e Wolverhampton, que vai ser muito interessante. Tem o Arsenal, né, que tá numa fase muito boa. Arsenal em fase boa é uma frase que a gente não escuta há muito tempo, né, Gabriel? E agora a gente voltou a ouvir novamente, agora nesse começo de Premier League, com o ataque, né, dos Gabriéis, né, com o Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, fazendo uma dupla igual a gente aqui, né, Gabriel? Gabriel. Já tem o Cunha ainda, né? É verdade, só que o Cunha hoje não tá aqui não, hoje é o meu irmão, Rafael, que tá aí na técnica. E assim, lá também tem o Gabriel Magalhães, são três Gabriéis lá no Arsenal, né, que ainda tem um zagueiro ainda, né, mó doideira isso. Então, assim, o Arsenal que realmente está na fase muito boa, vem de uma vitória muito boa contra o Leicester por 4-2, vai jogar contra o Bournemouth, jogando fora de casa e deve vencer. Já no domingo aí, vamos ter o grandes jogos também, entre Newcastle e Manchester City. Eu destaco esse jogo, né, o Newcastle, né, que se reforçou também bem, está tentando buscar aí, né, um protagonismo no futebol inglês, né, com a chegada, né, do dono árabe. O Manchester City, que obviamente é o grande favorito a ser campeão mais uma vez, né, pelo time que tem, pelas últimas campanhas que vem fazendo, né, e vai tentar ganhar o Newcastle. Grande jogo também entre Leeds e Chelsea, domingo 10 da manhã, né, um jogo também muito interessante. E o grande jogo da rodada fica para segunda-feira, entre o Manchester United e Liverpool, só que a gente deixa para falar disso lá na segunda, né, que também vai ser um grande clássico aí também do futebol inglês. Já mudando de assunto agora, e falando de La Liga, amanhã vamos ter o jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo às 5 horas da tarde, jogo também para o Real Madrid aí, quem sabe ganhar, né, Real Madrid que não vai contar com jogadores como o Toni Kroos, que se não me engano está com Covid, o Rodrigo também está com uma lesão muscular, o Casimiro também, né, por questões de negociações com o Manchester United também não deve vir a campo, e vai pegar o Celta de Vigo jogando fora de casa, num jogo muito complicado, né. Já o Barcelona enfrenta no domingo a equipe do Real Sociedad às 5 horas da tarde, que vem de um empate contra o Rayo Vallecano jogando em casa, e agora vai ter uma missão muito contra o Real Sociedad jogando fora de casa, né, jogo que vai acontecer no estádio Real Arena, né, na casa do Real Sociedad. Então vai ser um jogo muito difícil. O Barcelona vai tentar buscar 3 pontinhos fora de casa, um jogo muito complicado. Já o Atlético de Madrid, que vem de uma grande vitória sobre o Getafe na segunda-feira, né, por 3-0, vai enfrentar o Villarreal jogando em casa. Jogo também difícil. O Villarreal é uma equipe muito boa, né, treinada pelo Unai Emery, que é um grande técnico, chegou até a semifinal da Champions League no ano passado, e vai pegar o Atlético de Madrid, que vem embalado também, e é o líder do campeonato, né, que venceu por 3-0 o primeiro jogo. Já falando agora da Ligue 1, hoje, né, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, vamos ter o grande jogo aí entre Lyon e Troyes. O Lyon que conta aí com os brasileiros TT, com o Lucas Paquetá, com o Thiago Mendes, né, uma equipe também muito boa, e vai pegar o Troyes jogando em casa, e é o grande favorito. Já no domingo vamos ter aí o jogo entre PSG e Lille, e vai ser o primeiro jogo, né, depois daquela toda a confusão que, aliás, esse assunto rendeu a semana toda, esse assunto Mbappé, Neymar e Messi, o que Mbappé quer bater o pênalti, e que não tocaram a bola para ele ficou chateado, ficou bolado, viu as costas e tudo mais. Então vai ser o primeiro jogo aí, né, até o Neymar deu algumas curtidas no Twitter, né, com algumas páginas fazendo aí provocações ao Mbappé. Então acho que o clima não tá nada agradável lá em Paris, né, com o Neymar, Mbappé e o Messi. O Messi deve estar só de camarote vendo tudo isso, né? E o PSG vai ter um confronto difícil contra o Lille no domingo às 13h45 da tarde. E vamos ver como é que vai se comportar aí tanto Neymar quanto Mbappé e também o Messi, né? E para finalizar não, falar agora sim do Campeonato Italiano, né? O Campeonato Italiano, vamos ter jogo aí entre Atalanta e Milan no domingo. Tem também jogos de Milão também, né? Que vem para campo aí
no sábado contra o Spezia, né? Então realmente o campeonato também está sendo muito interessante. Teve o retorno do Lukaku para o Inter de Milão. O Inter de Milão também vem jogando muito bem. Já no campeonato alemão, o Bayern de Munique também vai jogar essa rodada, né? Se eu não me engano, no domingo, né? Sabe contra quem é o jogo do Bayern de Munique aqui? O Bayern de Munique vai pegar o Bochum jogando fora de casa e eu acho que deve ganhar. O Borussia Dortmund vai jogar contra o Werder Bremen, lembrando que tá rolando aí um boato que o Cristiano Ronaldo pode ir para o Borussia Dortmund, tá? Vamos ver se vai ser verdade isso ou não. Vamos ter também o jogo entre Leverkusen e Hoffenheim no sábado às 10h30 da manhã. E para finalizar, no campeonato português, vamos ter também os jogos aí do clássico português, né? Só para falar de um jogo só, entre Porto e Sporting, que acontece amanhã às 4h30 da tarde. E esse final de semana, hein, Gabriel, no futebol internacional, mais uma vez, promete muito. É isso aí, o futebol internacional nunca para e tem espaço cativo no nosso Connect Sport. Assim como o Minuto Olímpico, Gabriel, chegou aquele momento de você nos informar de todas as modalidades olímpicas e eu vi que a pauta hoje está muito interessante, né? Por isso eu passo a bola para você brilhar no nosso Connect Sport com o Minuto Olímpico. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje. Para você que gosta do Minuto Olímpico, né? Tá aqui todo dia e hoje também tá recheado e com notícia boa para o Brasil, hein? Vamos começar falando então sobre o Brasileirão Sub-20, né? Ontem tivemos aí o segundo jogo das quartas de final entre Palmeiras e Vasco. O primeiro jogo tinha sido 1x0 para o Vasco. O Palmeiras devolveu o placar por 1x0 e conseguiu a classificação heróica nos pênaltis, tá? Então o Palmeiras aí se classifica e se juntou ao Flamengo, que também já está garantido nas semifinais do Brasileirão Sub-20. E hoje, tá, à tarde, vamos ter o segundo jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo. No jogo de ida em Cotia, o São Paulo venceu por 3x1. O São Paulo que é treinado pelo ex-jogador Alex, né? E agora vai ter a missão de jogar em Curitiba para tentar também garantir essa classificação. Agora falando de tênis, né? Tá rolando ainda a WTA de Cincinnati e no torneio de duplas, a Beatriz Haddad Maia, né, que forma a dupla com a Ana Danilina, né, a atleta do Cazaquistão, venceram aí a dupla Shibahara e Zhang por 2-7-0 e se classificaram para as quartas de final. Elas voltam à quadra hoje, às 10h30 da noite, para buscar a vaga na semifinal e vão enfrentar a Ostapenko, que venceu a Beatriz Haddad Maia no torneio de simples, e a Kishenok, que também faz dupla aí com a Ostapenko e na semana que vem eu trago aí, se tudo der certo, com a vitória da Bia. Agora mudando de assunto, falar da Copa do Mundo Feminina Sub-20, Gabriel. Amanhã o Brasil volta a campo pelas quartas de final e vai ter um confronto duríssimo contra a seleção colombiana. O jogo vai acontecer às 11h da noite no Estádio Nacional da Costa Rica. O Brasil fez uma excelente campanha na primeira fase e volta a campo amanhã para, quem sabe, garantir uma vaga na semifinal. E eu tenho que também os outros confrontos, tá? Amanhã às 7h30 vamos ter também Espanha e México e no domingo vamos ter Nigéria e Holanda e Japão e França. Lembrando que se o Brasil ganhar da seleção colombiana, pega o vencedor de Japão e França. Agora, mudando de assunto, vamos falar de surf, hein, Gabriel? E no surf, o brasileiro Ítalo Ferreira conseguiu a vaga no WSL Finals, tá? Que vai acontecer na Califórnia em setembro. Lembrando que no feminino, a Tatiana Weston Webb já tinha conseguido essa vaga antes de ontem, e agora foi a vez aí do Ítalo Ferreira também, que contou com a ajudinha do brasileiro Iago Dora, tá? Que venceu, né, o americano Griffin Colapinto e conseguiu aí ajudar o brasileiro Ítalo Ferreira, que se junta a outro brasileiro, o Felipe Toledo, que vai estar nesse finals aí, que vai decidir quem vai ser o campeão mundial de surf na temporada 2022. E para falar agora de vôlei, para finalizar o Minuto Olímpico de hoje, vamos ter hoje a despedida de uma lenda do esporte brasileiro, a Sheila do vôlei, ela que realmente é bicampeã olímpica, medalhista de ouro também nos Jogos Pan-Americanos, medalhista de prata em campeonatos mundiais. Ela vai se despedir hoje no jogo que vai acontecer em BH, tá, lá na Arena do Minas, e vai contar com grandes nomes aí do voleibol brasileiro, né, como a ex-levantadora Fabi, a Fabiana, a Thaísa, também a Fernanda Garay, também do excelente jogadora, a Gabi também, né, que é a atual melhor jogadora da seleção brasileira, jogadores também do masculino, como o Maurício, levantador, o Serginho também, escadinho, nosso líbero também. Então, assim, vai ser um evento muito bacana e deixamos aqui, então, nossas homenagens aí à Sheila, que ajudou demais o Brasil naquele bicampeonato olímpico em 2008, em 2012, ele foi bicampeão contra os Estados Unidos, Gabriel. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje e amanhã eu volto com muito mais notícias para vocês sobre os esportes olímpicos. E para finalizar, Gabriel, uma notícia que não está, né, no Minuto Olímpico, né, saiu então essa semana, hoje, né, a CBF confirmou 2 amistosos que o Brasil irá fazer antes da Copa do Mundo, tá, Gabriel? E esses 2 jogos serão no dia 23 e 27 de setembro contra as seleções de Gana e Tunísia. Aí,
Esses jogos devem acontecer, um deve ser em Paris, no estádio do PSG, e o outro deve ser em Londres, ainda sem estádio definido, até porque Londres tem estádio pra caramba, e vai ser aí a última data FIFA antes da Copa do Mundo, e agora, a partir daqui até o final do ano, é aquele friozinho na barriga para ir em busca do Hexa, Gabriel. É isso aí, volto com você. É isso aí, Gabriel. Excelentes informações do Minuto Olímpico e de prestar nossas homenagens aqui a Sheila, né? Um dos grandes nomes do vôlei brasileiro feminino. Vai se aposentar e está encerrando a carreira. Com certeza vai fazer falta pro vôlei brasileiro feminino. E a seleção brasileira, vamos ver aí esses amistosos aí. O que nos reserva agora é preparação total rumo ao Qatar 2022. Eu acho que esses amistosos, né, Gabriel, pensando muito no adversário que vai ser o Camarões, né, que é um adversário africano, né, então por isso eu acho que a escolha de Gana e a seleção da Tunísia, lembrando que o Brasil não vai poder fazer amistosos contra as seleções europeias durante essa data FIFA, porque vai ser no meio da Liga das Nações também, então por isso que o Brasil também não conseguiu fazer um amistoso contra uma seleção europeia. É isso aí. Bom, Gabriel, com essas excelentes informações, também com a participação do nosso comentarista Johnny Pereira, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Mais uma semana concluída, graças a Deus, com Connect Sport aí, sempre trazendo para quem nos acompanha, que é amante do esporte, um programa bem informativo. Agradecendo demais, Gabriel, a sua participação no nosso Connect Sport de hoje. Valeu, Gabriel, tamo junto, obrigadão, meu amigo. É isso aí, a semana foi boa, né? Tivemos aqui todos os dias dessa semana para trazer tudo para vocês que acontece no mundo de esporte. E até semana que vem, bom final de semana, moderação para todo mundo. Quem tiver aí em casa aí, curta esse friozinho, que aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá um frio danado, tô até desacostumado com isso. E é isso, vamos que vamos. Até semana que vem, um forte abraço, rapaziada. Rapaz, eu não sei aí em Mojimirim, Johnny, mas aqui também tá um frio, viu? Na região de Carapicuíba, Barueri, a região oeste tá um frio danado. Valeu, Johnny Pereira, pela sua participação no Connect Sport de hoje. Aqui também tá bem frio. Agora ficar frio no Rio de Janeiro é meio estranho, hein? Tá acabando o mundo, será, hein? Tá, pois é. Faz 17 graus chovendo pra caramba. Frio no Rio de Janeiro é novidade. Enfim, um bom final de semana para vocês. Mais uma semana concluída aqui na Connect. E segunda-feira vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, de muitos jogos importantes para vocês. Bom final de semana para todos vocês. Tamo junto. É isso aí. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Johnny. Até segunda-feira. Agradecendo imensamente a sua audiência no nosso Connect Sport de hoje. Lembrando que hoje, a partir das 6 horas, tem a estreia do telejornal Tribuna Oeste, segunda edição, apresentação do jornalista Rogério Oliveira. Por isso, eu convido vocês a todos a acompanhar a programação da Connect Brasil TV SP. Nos siga nas redes sociais para você ficarem antenados a todo o nosso conteúdo Connect Brasil TV SP. Desejando a todos vocês uma excelente tarde, um ótimo final de semana e segunda-feira temos um encontro marcado a partir do meio-dia para falar bastante de Campeonato Brasileiro Série A, Série B, futebol internacional, Minuto Olímpico, Mercado da Bola, trazendo sempre para todos vocês um programa de qualidade que nos acompanha. Desejando a todos vocês um ótimo final de semana e segunda-feira estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!